essa aula, gente, eu quero desconstruir o seu pensamento sobre a correspondência jurídica. E eu quero trazer aqui para vocês o que eu penso sobre a correspondência jurídica. E eu quero começar já a nossa aula de hoje falando o seguinte: as pessoas, talvez inclusive eu mesmo, né? A gente tem uma coisa dentro de nós que é querer colocar nomenclatura nas coisas. As pessoas têm essa tendência, vamos colocar isso daqui, quando acontecer isso daqui, significa isso. Quando a pessoa for assim, significa que é assado, né? Todo mundo é assim, em todas as áreas. E é justamente por essas questões de nomenclaturas que vocês já ouviram muitas expressões dentro da correspondência jurídica, para quem já é da área. Então vocês já ouviram contencioso, já ouviram extrajudicial, vocês já ouviram especializado, já ouviram judicial mesmo. Por quê? Isso tudo nasce da necessidade que as pessoas têm de colocar nomenclatura. Para quê? Acho que é pro povo não ficar tão perdido na vida. Tipo assim, eu preciso entender o que é isso, Fernanda. Por favor, me traga uma nomenclatura. E aí as pessoas começam a limitar determinadas atuações. E assim não poderia ser diferente na correspondência jurídica. Mas a primeira desconstrução que eu quero trazer para a live de hoje é tudo a mesma coisa. E eu vou trazer para vocês aqui o que é a real diferença. Por que que eu consegui me encaixar tão bem na correspondência jurídica? Por que que eu me encontrei na correspondência jurídica realizando todas as diligências, né, que eu já pratico há 9 anos? Como assim, Fernanda? Você é a primeira a colocar nomenclatura, não é? Então como assim? Eu sou a primeira a colocar nomenclatura e agora eu sou a primeira a falar que não existe nomenclatura, que é tudo a mesma coisa? Sim, exatamente. Primeiro, gente, antes de eu começar a desconstruir a sua cabeça, eu quero trazer para vocês algumas definições de correspondente jurídico que eu achei na internet. Eu procurei nos maiores sites e nas plataformas, né, as definições que cada site entendia por se tratar de correspondente jurídico. Primeiro, eu quero falar do jurídico certo. Jurídico certo, ele traz a seguinte definição de correspondente jurídico: é um advogado ou profissional da área jurídica que realiza serviços para escritórios de advocacia ou empresas que se localizam em outras cidades ou estados. Deixa eu fazer uma observação sobre essa definição jurídico certo. Eu não gosto dessa definição, acho ela equivocada em um ponto. Não precisa ser somente fora da sua cidade ou da sua comarca. Nesse ponto, essa definição, ao meu ver, tá? Não entendo como sendo absoluta, porque você pode atuar dentro da sua cidade, dentre os serviços que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então tá um pouco falha aí pra mim. Juriscorrespondente. Um correspondente jurídico ou advogado correspondente é aquele que realiza serviços jurídicos para outros advogados ou escritórios de advocacia. Veja aqui a diferença do jurídico certo e do júris, eles não colocaram que precisa ser na mesma cidade. Gosto um pouco mais, eu ainda não acho que é ideal, mas eu gosto um pouco mais. Correspondente na web. Advogado correspondente, correspondente jurídico ou simplesmente correspondente é o profissional com os conhecimentos jurídicos para prestar serviços para advogados e escritórios de outras comarcas. Aqui no correspondente na web ficou um pouco confuso, né? Porque se for somente correspondente, não necessariamente precisa ser jurídico. Agora, se for um correspondente jurídico, aí precisa ter o conhecimento. E aqui também ele escreveu advogados e escritórios de outras comarcas. Não necessariamente. Então veja, peguei esses três e agora deixa eu pegar o do Migalhas também. Migalhas. Eu não encontrei uma definição. Pasmem. Eu só encontrei planos, valores e metodologia. Um dos sites mais antigos, né, de contratação de correspondente, eu não encontrei uma definição. Pode ser que eu esteja enganada, mas aí, galera do marketing aí, do Migalhas, do portal, eu procurei exatamente assim, ó, definição de correspondente jurídico no Migalhas. E não apareceu na minha busca do Google. Pode ser que tenha, mas aí já fica uma dica aí pro marketing do Migalhas. Não encontrei uma definição. Tudo errado. O meu ponto de vista, gente, ele é muito além do mencionado nesses sites. Para aquela galera que gosta aí de uma nomenclatura, já pega o papel e uma caneta, anota aí o conceito que eu acho. Um profissional capacitado para atender as demandas internas e externas de seu contratante, seja ele um escritório, um departamento jurídico, um advogado autônomo e outras áreas que precisem e busquem as soluções oferecidas. Por que essa frase que eu coloquei? Um profissional capacitado para atender as demandas internas e externas do seu contratante. Vejam a diferença que eu estou usando aqui e aqui as dos sites colocam. Olha a diferença. Seja ele um escritório, um departamento jurídico, um advogado autônomo e outras áreas que precisem e busquem das soluções oferecidas por ele. Então aqui eu já quero deixar para vocês uma questão que eu valorizo muito.
não se limitem aos escritórios de advocacia. Quem disse que outras áreas não precisam do trabalho de um correspondente jurídico? É verdade. Por que as pessoas querem se limitar a escritórios de advocacia? Eu nunca me limitei. Eu já fiz atendimento para empresas, não necessariamente dentro do departamento jurídico. Já fui contratada por empresas no setor de compras para atender outros tipos de demanda. Então, vamos lá. Primeira coisa disruptiva da nossa aula, hein? A primeira foi eu falar que não existe nomenclatura na correspondência. Essa foi a primeira ideia disruptiva. Segunda ideia disruptiva. Não precisa ser advogado e sequer da área. Olha os advogados querendo me bater agora. Chega! E sabe por que eu tô enquadrando essas outras pessoas? Porque eu tenho recebido aqui no meu canal pessoas da área extrajudicial, pessoas, com pós em direito notarial e registral, por exemplo, que sabem muita coisa de cartórios, mas não são da área jurídica. Deu para entender? Então vamos lá, calma que eu vou desconstruir ainda mais a cabeça de vocês. Vale destacar aqui 2 pontos, correspondente jurídico, é importante que ele tenha conhecimento jurídico para executar as tarefas. Óbvio. Até mesmo quem fala assim, mas para fazer cópia de processo não precisa ser da área. Realmente, não precisa, mas se chegar uma solicitação assim, cópia da apelação de um processo físico, quem não é da área jurídica, não sei se vai entender, né? Isso significa que precisa ser advogado? Não necessariamente. Pode ser um estudante, pode ser um bacharel ou alguém que tenha notório saber jurídico. Escrevi até bonito aqui no meu resuminho. Alguns trabalhos são privativos de advogado, então se você não é, basta se relacionar, fazer uma parceria com algum advogado e pronto. Serviço e entrega completos. Deu para vocês entenderem que a minha visão do correspondente, e por que não do correspondente jurídico, ela é muito maior do que a dos sites. Quem não é da área, quem não é do direito, quem nunca participou de nenhum trabalho junto a cartório, nem nada do tipo, sequer conhece essa área. Assim como várias outras de outras profissões que não precisam necessariamente da faculdade, mas que dá para exercer que a gente desconhece porque não somos da área. É uma oportunidade? Sem dúvida. É para todo mundo? Não, porque muita gente vai desconhecer, tá? Eu só quero deixar aqui registrado que não há excludentes de atuação. Existem limitações. Trabalhos exclusivos de advogados. Isso aí não tem o que fazer. Fato. Isso significa que então você não possa ser um correspondente jurídico se você não é advogado? Não. Não significa. Porque você pode ser um estagiário, um estudante de direito, você pode ser um bacharel, você pode ser alguém com notório saber jurídico, não ser advogado. E para os trabalhos que precisem da ordem, vocês façam parcerias. Tanto é que isso é verdade que eu não sou advogado. Se fosse obrigatório ser advogado, eu não poderia atuar, certo? Qual que é a grande novidade disso tudo? Eu coloquei aqui, A novidade, meu amor, é que a maior preocupação do correspondente tem que estar no atendimento do seu cliente. Ou seja, a primeira e mais importante coisa que você precisa saber dentro da correspondência, nada mais é do que o seu cliente. E é por isso que essas nomenclaturas, elas são muito perigosas, porque na minha opinião, quando você coloca uma nomenclatura, você está excluindo oportunidades. É mais fácil você entender quem são os clientes e assim se posicionar em todos os sentidos, desde a divulgação do seu trabalho até a precificação, até a execução, até a profissionalização, mas acima de tudo entender quem é o seu cliente do que ficar dando nome. Quando você entende quem que é o seu cliente, olha só, a partir desse ponto você começa a desenhar toda a estrutura do seu negócio. Como que você vai desenhar uma estrutura de negócio se você ainda não conseguiu entender quem que você vai atender? Fernanda, mas eu nem conheço, como é que eu vou saber? Calma, meu amor, fica aqui comigo. Vamos lá. Desde o nome que você vai usar na divulgação dos seus trabalhos, até a metodologia para alcançar os seus clientes. E por que isso aqui é tão importante? Eu vejo lá dentro dos alunos do CAP algumas dúvidas recorrentes. Por exemplo, Fernanda, que nome que eu posso usar no meu trabalho? Minha atuação chama Fórum Delivery, não chama Maria Fernanda. Por quê? Que eu acordei um belo dia e resolvi criar esse nome? Ou será que existe um porquê que o meu nome leva exatamente o que eu desejo com os meus clientes, com o cliente que eu desenhei? Essa é uma dúvida comum. E sabe por que essa dúvida existe? Porque as pessoas não conseguiram definir ainda o que elas querem fazer dentro da correspondência, onde que elas querem atuar. Não faz sentido eu colocar um nome Fórum Delivery, sei lá, se eu trabalhar com determinada matéria que nem é, e determinado cliente que nem é do jurídico, vai ficar fora. Então, quando você escolhe isso, você começa a desenhar o seu cliente, você começa
começa a estruturar todo o seu negócio. E veja, negócio, Fernando, correspondente jurídico é um negócio? É um negócio. E todas as profissões, gente, todas elas, a primeira coisa que a gente faz sempre é desenhar quem a gente quer atender. Eu gosto muito de trazer exemplos fora do jurídico para vocês conseguirem enxergar coisas práticas, tá? Loja de roupa. Você acha que as marcas, elas não têm esse desenho? Elas têm. E em cima desse desenho é que elas vão construir, por exemplo, o marketing. Vão estabelecer, por exemplo, onde elas vão sediar as lojas físicas. Você quer um exemplo muito interessante? O McDonald's. O McDonald's, aparentemente, gente, é um restaurante que atende todos os tipos de cliente, certo? Existe alguém que algum dia você pensou, não, o McDonald's não é para essa pessoa. Então, teoricamente, o McDonald's, ele atende todo mundo. Então, como que ele faz para atrair os clientes que ele quer dentro de todas as ofertas de comida que eles têm no restaurante? Pelo marketing. Quando você vê uma propaganda do Big Mac, eles estão fazendo o marketing voltado a pessoas que comem o Big Mac. Quando você vê uma propaganda do McLanche Feliz, ele tá fazendo pra mim, pro Bruno, ou pra quem é adulto? Não, porque a criança, ela quer o brinquedo. Quando ele faz um marketing da salada, ele tá fazendo pro mesmo que come o Big Mac? Não. Então veja, é um dos modelos de negócios mais difíceis que existe, tá? É esse, do McDonald's. Você precisa ter muita inteligência de marketing e de estrutura para ter um negócio desse, mas veja, é um restaurante que atende tudo quanto é tipo de pessoa, mas que tem as estratégias de marketing desenvolvida para cada tipo de pessoa que eles atendem. Então eu quis dar o exemplo do McDonald's porque tem muita gente que fala assim, mas eu faço tudo. Para você fazer tudo, você teria que ter uma estratégia de marketing como a do McDonald's, o que é extremamente complexo e difícil de fazer. Senão, você vai cair na maioria do que é de todos. Quer usar a nossa área? Beleza. Direito civil, direito de família, trabalhista, criminal. Você passa a segurança, você passa a credibilidade. E no começo que a gente ainda não sabe? É normal. É para isso que a gente desenha os nossos clientes, desenha o nosso modelo de negócio. E se você não entende que a correspondência é um trabalho que requer profissionalização e que exige um modelo de negócios, você vai ter uma visão totalmente equivocada e vai se frustrar. Vem comigo então. Deu para entender? Quando você entende que a correspondência é a forma mais rápida de você empreender na área jurídica, você começa a vislumbrar oportunidades, tá, gente? Um mar de oportunidades. Quando você limita, você precisa entender exatamente o porquê você está fazendo isso e partir para um plano de ação. Por exemplo, desde o correspondente jurídico no contencioso até algum assistente jurídico remoto. A grande sacada é perceber o empreendedorismo por trás desse trabalho, porque aí não tem limites para atuação. Então, eu já fiz coisas tão diferentes dentro da correspondência, mas porque eu permiti ter um olhar ampliado. Por exemplo, eu como empresa, tá? Meu modelo de negócios é esse. E eu atendo determinado tipo de cliente que, em um determinado momento, me pediu para criar uma estrutura de uma equipe para realização de acordos. Eu tinha essa estrutura até o momento que o meu cliente me pediu? Não. Até porque ele não me pediu diretamente. Foi uma coisa que nós observamos. Nós observamos que esse determinado cliente, ele tinha em sua operação os advogados que realizavam os acordos. E como que a gente percebeu isso? Porque de repente vinha uns cancelamentos de audiência por conciliação, né? Por acordo. E eu comecei a entender que, alguém tá fazendo esse trabalho aí. Por que tá cancelando as nossas audiências? E como eu tenho um relacionamento, né, com os meus clientes, ponto muito importante que vocês têm que ter, eu fui perguntar. E eles falaram, não, cada advogado daqui tem meta de acordo. Aí eu me lembrei de quando eu tava trabalhando em um escritório, exatamente o mesmo, né, no caso, mas eu era funcionária deles, registrada. Eu tinha mesmo a minha meta mensal de acordo para eliminar aqueles processos da base. Eu tinha esquecido disso. E eu tinha. Só que, cara, quando eu lembrei disso, eu me lembrei da treta que era fazer isso. Porque eu tinha que administrar todos os prazos, as orientações das audiências, todas as coisas que eu tinha que fazer na minha carteira e bater meta de acordo. Era um saco fazer isso. Então, nós criamos uma necessidade no nosso cliente. E, gente, veja, hoje em dia existem até plataformas que fazem isso, tá? Hoje em dia não é nem manual mais, existem softwares. Mas eu estou falando aqui de 2012, 2013, que foi quando a gente começou. Não tinha nada disso em 2013. Então, eu gerei uma necessidade pro meu cliente. Eu falei, olha, vou fazer o seguinte, passa uma alçada de acordo e vamos negociar. Me dá uma base aí para fechar e uma meta e a alçada, que a gente assume essa chamada equipe de acordo. Com isso, o que eu vendi pro meu cliente? Ele ia ter mais tempo
tempo para ficar responsável pelas coisas que ele já tinha que fazer, que eram os prazos, audiências, etc. E a gente ia ter a oportunidade de ganhar em cima do acordo. Se não fechasse, ia converter para audiência. A gente ia ganhar dos dois lados. Essa necessidade não era visível para o meu cliente. Eu tornei visível. Criamos um modelo de negócio em cima disso e apresentamos. E eles fecharam. E a gente conseguiu extinguir uma carteira de 5 mil processos em alguns meses, ganhando em cima de cada acordo criado. Isso tem a ver com correspondente jurídico? No meu ponto de vista, dentro da nomenclatura que eu passei para vocês, tem. É uma visão empreendedora. É buscar oportunidades. Eu afirmo com a mais absoluta certeza que a maioria das pessoas que se frustram com as plataformas de correspondente jurídico se frustram por desconhecer esse amplo mercado, apostando tudo na plataforma. Acontece que as plataformas são uma fatia desse mercado, uma fatia bem pequena, por sinal. E a maior, assim, disparada, a maior frustração das pessoas que começam na correspondência é acreditar que correspondência jurídica é aquilo, é estar cadastrado e só ter essa opção. Por que as pessoas se frustram quando elas se cadastram na plataforma e depositam 100% da sua fé no seu trabalho nas plataformas? Por conta do cliente que faz a contratação lá. E, por consequência, os valores que são ofertados para esses correspondentes. E, por consequência, a metodologia de contratação dessas plataformas. O cara não entende nada de correspondência. Nada. Ele acha que correspondência é aquilo. A plataforma é uma das formas de você conseguir um tipo de cliente. Ou dois, no máximo. Porque são vários os clientes que os correspondentes atendem. E na plataforma, tem só uma fatia. Não tem nomenclatura. Não existe. Existe o tipo de cliente que você vai atender e a forma com que você vai conduzir isso. Só isso. A correspondência, ela é empreender, gente, dentro do direito. E se você tá chegando agora no meu universo, no universo da correspondência jurídica, eu tenho certeza que entendendo o trabalho e fazendo tudo direitinho, em pouco tempo você vai conseguir um excelente retorno financeiro com a correspondência. Agora, se você entendeu, se você achou legal esse vídeo, curte aqui, deixa um like pra mim, compartilha aí com seus amigos esse canal. Eu tenho certeza que você vai contribuir com muita gente que não conhecem o correspondente jurídico. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque os stories e o meu feed tá recheado de dica para você começar. Dicas sobre precificação, como que você vai captar seus primeiros clientes, como que você vai fazer parceria, como você vai se organizar, enfim, um mundo de conteúdo gratuito lá para você. E aqui no YouTube, se inscreve e aperta o sininho para você receber todas as notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até lá. Até o próximo.